Olá a todos! Hoje vou fazer uns scones, os verdadeiros e tradicionais scones ingleses. Quando eu trabalhei em Londres, a scones era uma coisa que fazíamos diariamente para o chá das 5, que na realidade não era bem servido às 5, mas para o chá da tarde. E não só fazia como comia, muito boas recordações de muito chá e muitos scones em Londres. Agora estou aqui no Arizona, bem longe desses scones, portanto vou fazer uns para matar saudades e vou-vos mostrar como é que se fazem. Eu tenho aqui farinha, tenho 230 gramas de farinha de trigo sem fermento e vou juntar uma pitadinha de sal, só uma coisa pouca, 1/4 de colher de chá, um bocadinho de açúcar, 40 gramas e fermento em pó, portanto uma colher de sopa, bem servido aqui o fermento em pó. E vou só mexer aqui os ingredientes secos para começar. A seguir vou juntar manteiga e a manteiga está bem fria. Nós queremos fazer quase aqui uma farinha com a manteiga. Podem fazer na batedeira, obviamente, eu vou fazer à mão e se vir que isto demora um bocadinho depois passo à frente, mas portanto é só com os dedos ir assim, como é que eu ia dizer, esfregar a manteiga na farinha para que a manteiga se dissolva na farinha. E o que é que isto faz? A gordura cobre os grãos de farinha e depois também não permite que os scones no final estejam duros ou estejam rijos, vão ficar assim mais macios. E portanto este é o primeiro passo dos scones. É sempre importante ter os ingredientes frios. Há até receitas que põem a farinha e põem tudo no frigorífico de véspera. Eu não acho que seja necessário tanto, mas de facto ter a manteiga fria é importante. Muitas vezes perguntam manteiga com sal ou sem sal. Nas pastelarias, nos hotéis, portanto, todos os locais onde eu trabalhei usávamos sempre manteiga sem sal. Mas eu confesso que em casa às vezes tenho manteiga com sal, que é que eu como barrada no pão e nem sempre me dou ao trabalho de comprar outra. Portanto, usem o que tiverem em casa. A quantidade de sal da manteiga normalmente é tão insignificante que não vai produzir ou fazer impactar o resultado final. Há outras coisas que podem acontecer, mas da mesma modo, para as quantidades pequenas que se fazem em casa, é um bocadinho indiferente, podem usar a manteiga com sal que têm e que comem no vosso dia-a-dia. Pronto, eu já tenho aqui a minha manteiga quase toda incorporada. Eu vou fazer scones com passas, porque eu gosto muito das passas, acho que dão assim um docinho. Como podem ver, esta receita não tem assim muito açúcar, portanto eu gosto daquele doce das passas. Se não quiserem, façam sem passas. Portanto, já tenho assim aqui a manteiga bem incorporada na farinha e vou juntar leite. Também tenho aqui o leite frio. Esta receita não leva ovos, é mesmo assim. Eu vou começar com a espátula, depois se calhar passo com a mão. Até porque no final nós queremos de facto amassar um bocadinho. Não é muito, mas queremos amassar um bocadinho, que é para dar alguma estrutura aos scones, para eles depois crescerem. Uma nota quanto a esta receita, podem até fazê-la com alguma antecedência. Portanto, podem fazer a massa, depois embrulham em pelica aderente e deixam no frigorífico, por exemplo, podem fazer de manhã e depois à tarde estendem e cortam os scones. Pronto, eu com a espátula acho que já está bom, vou passar com a mão, que acaba por ser mais fácil de trabalhar, e quando isto formar uma massa, vou então juntar as passas e depois vamos estender e cortar os scones. Portanto, há vários tipos de scones, há uns que se fazem umas massas que ficam até mais líquidas e depois o que é que acontece? Até com as colheres, não é? Faz assim uns scones que ficam com um feitinho mais rústico. Estes são aqueles ingleses que ficam com o feitinho mais perfeitinho. Portanto, vão aqui as passas para dentro, podem usar passas douradas ou então estas mais escuras. E isto já está a ficar aqui uma massa boa e eu vou passar para a bancada. Já tenho aqui a minha massa na bancada, eu vou só amassar um bocadinho, portanto, só dar aqui umas voltas. Eu sempre que vou com a palma da mão, empurro para trás, depois volta para mim e viro 90 graus. Portanto, fazem isto os 360 graus, portanto, é tudo o que é suficiente, não é preciso estar aqui a sovar a massa, nem nada disso. A gente quer até trabalhá-la bastante delicadamente e queremos que ela fique fria. Eu vou só polvilhar um bocadinho aqui de farinha e vamos estender a massa. Pronto, se quiserem fazer com antecedência, nesta fase, embrulham, deixam descansar no frio, eu vou já estendê-la, embora eles vão descansar um bocadinho antes de ir ao forno. Nós queremos agora estender uma altura de mais ou menos 2 cm, portanto relativamente altinhos, que é para também quando eles crescerem bem altos. Portanto, com o rolo da massa, quem não tem rolo da massa, qualquer coisa que seja pesada e redonda e que faça às vezes do rolo da massa. Claro, tenha bem limpa, não é? Portanto, eu acho que está mais ou menos. Eu estou a fazer uma porção pequenina, a farinha está assim mais ou menos racionada cá em casa. Sempre que eu
estender, eu tento que fique uma forma o mais uniforme possível. Portanto, vou sempre dando um jeitinho e vou também mexendo a massa para ela não colar à bancada. Portanto, se a gente estiver sempre a mexer, ela se colar também damos por ela mais depressa. Eu vou ver aqui o tamanho, eu tenho uma régua e é a mesma régua da cozinha que eu uso para estas coisas, que é para ter mais ou menos a noção. Às vezes a gente já sabe de cor, mas quando a gente se esquece ou já não faz há muito tempo, é sempre bom ter a régua para ter essa noção. Pronto, a massa está estendida, já tenho aqui um tabuleiro forrado com papel vegetal, está aqui ao meu lado, e vou cortar os cones. Coisas importantes quanto a cortar os cones. Eu tenho um cortador de bolacha redondo, de 5 cm, acho eu, deixa-me cá ver, exatamente, 5 cm. Se não tiverem um cortador redondo, usem um copo. Eu tenho, por exemplo, uma caixinha destas que tem uma tampa, portanto, o tamanho que virem que é mais próximo entre os 4 e os 5 cm. Coisas importantes quando se cortam é não torcer o cortador. Portanto, sempre mergulhar na farinha, que é para deslizar bem, e depois corta-se pressionando para baixo. Portanto, nós não cortamos a rodar, porque se fizermos isso, vamos de alguma forma destabilizar aquelas camadas de massa e o scone depois, quando cresce no forno, não vai crescer direitinho. Depois, quando se tira o cortador, então aí pode-se dar um jeitinho e rodar, mas quando vai o movimento para baixo é muito importante ir direitinho. E agora vamos pôr aqui no papel vegetal. Como tem as passas, às vezes o cortador encrava ali numa passa, mas é mesmo assim. E depois, entre cada scone, mergulhar sempre o cortador na farinha. Portanto, não é só uma vez, é entre cada vez, que é para ter a certeza que eles ficam mesmo direitinhos. E depois, então, depois de cortar, pode-se rodar, às vezes ele vem agarrado ao cortador, ou então, com muito jeitinho, tiram e põem. Fazemos isto, portanto, na massa toda, depois podemos reamassar e voltar a cortar. Os que a gente reamassa e volta a cortar nunca ficam tão perfeitinhos, mas sabem ao mesmo, são deliciosos na mesma e não se vai, obviamente, desperdiçar a massa. Portanto, eu vou cortar o resto dos meus scones, vou depois, quando houver aqui os restinhos, voltar a amassar para tirar mais um ou dois, e vou deixar descansar os scones mais ou menos 30 minutos. 30 minutos é um bom tempo de descanso. Portanto, não vou ainda pincelar com gema de ovo, nem leite, nem nada. Vão só descansar assim. O fermento em pó tem duas ações. O fermento em pó normalmente é ativado pela umidade, portanto, quando juntarmos o leite, e pelo calor. E a primeira ação que faz crescer os scones vai começar já a acontecer neste período de descanso. E depois a segunda, quando pusermos no forno, vai continuar e vai fazê-los crescer mais. Portanto, este momento, estes 30 minutos de descanso são importantes. Claro que se estiverem numa urgência, ponham, façam, que não seja por isso que não experimentam os scones, mas tenham só a ideia, não é? A noção de que pode não ficar o resultado tão perfeito. Pronto, eu vou então continuar aqui a cortar e depois já venho mostrar antes de os pôr no forno e dizer a temperatura e isso tudo. Já passaram 30 minutos. E eu não sei se conseguem ver no vídeo, mas eu espero que sim. Já se começa a ver os scones assim a crescer um bocadinho. Estes foram os segundos que eu fiz de reamassar a massa, portanto não vão ficar tão bonitos, mas estes aqui que estão direitinhos. Vou agora então pincelar com um bocadinho de gema de ovo, só um bocadinho de gema de ovo que eu misturei também com leite. E assim, com cuidado em cima. E vai ao forno a 180 graus durante 10 a 15 minutos, portanto eles não demoram muito tempo. Coisas a terem atenção, quando se pincela, nós não queremos que o ovo vá à volta do scone, é só mesmo o topo. Portanto, ser bem cuidadoso nesta parte, porque não queremos que, se o ovo escorrer pelo scone, vai impedir que ele cresça. Portanto, vai crescer assim ou vai crescer torto, o que também, enfim, é um problema menor. Mas só para saberem se acontecer, o porquê do que aconteceu. Portanto, forno 180 graus, 10, 15 minutos, que é o tempo de se fazer o chá, de se buscar a compota, o clotted cream, que é assim a coisa mais maravilhosa que existe para pôr nos scones, que é assim um híbrido entre natas e manteiga. Se não encontrarem o clotted cream, manteiga serve perfeitamente, ou até só com compota. Eu por acaso consegui comprar um frasquinho de clotted cream e vou comer com isso mais compota. Mas isso é só daqui a 10 ou 15 minutos. E eu já venho mostrar como é que eles ficaram no final. Já tenho aqui o meu chá, já falta aqui um scone, a pessoa tinha que provar, que era para ter certeza que estava bom. Uma nota quanto aos scones, são bons no dia. Se acham que não se vão consumir todos no dia, congelem, pronto, porque depois de descongelados e aquecidos aí ficam saborosos na mesma. Mas deixados para o dia seguinte não ficam bem.
Eu já provei um, já sei que estão bons, mas eu vou aqui abrir um e mostrar. É uma desculpa para comer um segundo. Estão uma delícia. Olha, que fofinhos que eles estão. E diz que há uma discussão no Reino Unido se primeiro se põe este clotted cream, que parece assim uma nata batida. É uma coisa, eu gosto imenso, tem assim um sabor bem a leite. Se algum dia tiverem a oportunidade de comprar, comprem, experimentem, se não, manteiga também é. E um bocadinho de compota em cima, aqui está. Eles querem-se morninhos, não a escaldar, mas morninhos, eu deixei-os arrefecer um bocadinho. E é como se estivéssemos em Londres. Só falta ali uma fotografia do Rio Tamisa, que é para termos também o visual, porque de sabor é como tomar o chá das 5 numa casa londrina. Eu gosto tanto disto. Até à próxima! E é como se estivéssemos mesmo em Times Square. E agora, ó. Times Square é Nova York. Ai, Times Square é Nova York. Então o que é que há em Londres? Trafalgar Square, Piccadilly Circus. Agora já me tramaste, agora tenho que fazer tudo outra vez. Não, isto pode ser o final do vídeo. Opa, espera aí, agora vou tirar-me aqui. Deixa-me só tirar mais um bocadinho. Não tão bom. Eu gosto tanto disto. Agora está com o cachorro, não vai ficar bem.